As eleições nos Estados Unidos têm importância gigantesca para a geopolítica mundial. Veja bem, quem ocupa o cargo lida com a gestão da maior economia do mundo, gera a moeda mais influente e administra o exército mais poderoso do planeta. O que, entre outros motivos, torna quem ocupa o cargo de presidente desse país uma pessoa central no mundo. Em 2000, os Estados Unidos viram acontecer ali uma das eleições presidenciais mais polêmicas de todos os tempos. E é sobre ela que o Vogalizando a História de hoje vai falar. Uma vinheta pedindo recontagem de votos. O ano 2000 foi um ano de eleição nos Estados Unidos. Tinha alguns candidatos de partidos menores, como Ralph Nader, Pat Buchanan e o Harry Browne. Mas os dois principais candidatos eram George W. Bush, na época governador do Texas, e Al Gore, na época o vice-presidente. Apesar de ter sido muito acirrada, o favorito era o George W. Bush, candidato do Partido Republicano, natural de Connecticut e filho do ex-presidente George H.W. Bush, que serviu entre 1989 e 1993, antecessor do Bill Clinton e muito conhecido pela Guerra do Golfo. Tema esse que tu pode conferir nesse vídeo aqui. George Bush filho era formado em História pela Universidade de Yale e tinha um MBA pela Harvard Business School, além de ter servido o Exército entre 1968 e 1974 como primeiro-tenente. Inclusive, a família Bush teve outras figuras na política americana. O avô paterno do Bush foi senador em Connecticut e o irmão foi governador da Flórida e candidato à nomeação para a presidência em 2016. O George Bush começou sua carreira política em 1977, quando tentou, sem sucesso, se eleger na Câmara dos Representantes. Mas em 94 foi eleito governador do Texas, ficando no cargo entre 95 e 2000, quando seu candidato à presidência. Já o Al Gore, o candidato do Partido Democrata, nasceu no Distrito de Colômbia, em Washington, D.C. Atuou como jornalista militar na Guerra do Vietnã, estudou governança na Universidade de Harvard e direito na de Vanderbilt, embora não tenha terminado esse curso para se dedicar à sua carreira política, que tinha começado em 76. Naquele ano, ele concorreu a uma vaga na Câmara dos Representantes no 4º Distrito do Estado do Tennessee e ganhou no ano seguinte, ficando no cargo até 1983. Em 84, foi eleito senador pelo Estado e ficou até 1993, quando assumiu o cargo de vice-presidente, depois da vitória do Bill Clinton, que seria justamente o sucessor do pai do George Bush. Bill Clinton foi presidente por 2 mandatos, o máximo que dava, e quem o partido escolheu para ser o seu sucessor foi o seu vice, uma escolha que não tinha tido muita concorrência. Mas ganhar do George Bush ia ser um desafio ainda maior, visto que o cara tinha ganho um financiamento imenso e carregava o prestígio de ser um Bush, apesar da derrota do pai dele para o Bill Clinton. As eleições nos Estados Unidos, de modo geral, já geram polêmica. Lá é utilizado um sistema chamado de colégio eleitoral, com algumas diferenças das eleições que a gente está acostumado aqui no Brasil. Primeiro que o voto é facultativo. Os eleitores escolhem se vão votar ou não, sem ter que justificar coisa alguma depois. E lá, as eleições são indiretas, onde o voto do eleitor não vai direto para o candidato, mas sim para o colégio eleitoral. Os votos elegem os delegados que representam esses colégios eleitorais, o que faz com que a eleição seja muito mais a nível estadual do que federal. Desde 1954, o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos tem 538 cadeiras. Então, para ser eleito presidente, o candidato precisa de 270 votos dessas cadeiras, que é um a mais do que a metade das 538. Chegou em 270, ganhou, mas o número de delegados varia por estado. A Califórnia, por exemplo, no ano 2000, tinha 54 delegados, enquanto o Texas tinha 32, Nova York 33, Flórida 25, Pensilvânia 23 e Illinois 22. Isso serve para que os estados mais populosos tenham mais poder de decisão, então eles têm mais delegados. Logo, estados como Alaska, Wyoming e Montana tinham só 3. De lá para cá os números já mudaram um pouco, mas uma coisa que ainda é igual é que na maioria dos estados, quando o candidato ganha num estado específico, todos os delegados daquele estado vão para ele, não importando se a margem foi pequenininha, o que é popularmente conhecido como The Winner Takes It All, ou o vencedor leva tudo. Vencedor mesmo é quem dá like aqui no nosso vídeo, quem se inscreve no canal, quem vira membro do Vogalizando a História para ver vídeos extras, quem segue a gente no Instagram e quem ouve o nosso podcast, o podcast do Vogalizando. É lá, tu vai ver o Mark e eu contando umas curiosidades, respondendo comentários e até dando uns conselhos, falando aí dos bastidores do canal. Vai lá conferir o nosso podcast, que é maneiro. Agora vamos seguir. Em 2 estados, no Maine e no Nebraska, as coisas são um pouco diferentes. São dados 2 delegados por vencedor da contagem de voto geral e 1 para cada vitória nos distritos, que são divisões de cada estado feitas de acordo com o número de habitantes. Mas não foi a vitória nesses estados que foi decisiva para a eleição de 2000.
Não, senhor. Foi na Flórida, onde estavam em disputa 25 delegados, o quarto maior número do país. O Al Gore ganhou nos 2 estados que tinham o maior número de delegados, a Califórnia e Nova York, assim como também ganhou a Pensilvânia, Michigan e Illinois, que tinham números bem altos. Só que o Bush ganhou em mais estados, e mesmo eles tendo menos delegados, em quantidade o número era expressivo. Além de que o Bush ganhou no Texas, o terceiro estado com mais delegados. Na noite da eleição, 7 de novembro, faltavam as contagens de 3 estados serem feitos. Do Novo México, que tinha 4 delegados, de Oregon, que tinha 7, e da Flórida, que tinha 25, o que significava que só importava mesmo o resultado da Flórida. Porque se somados os delegados de Novo México e Oregon, o número ainda era menor que os da Flórida, e nenhum dos candidatos tinha batido os 270 delegados necessários ainda. O Bush estava com 246 e o Al Gore tinha 255, número que subiu para 266 quando o cara ganhou no Novo México em Oregon. Só que a vitória na Flórida foi para o Bush. No país todo, Al Gore recebeu 50.999.897 votos, enquanto George Bush recebeu 50.456.002 votos, um número menor de votantes, mas com um número maior de delegados, 271. Um presidente ser eleito assim é incomum, mas aconteceu outras 4 vezes. Em 1824, quando John Quincy Adams foi eleito, mesmo com Andrew Jackson conseguindo mais votos. Em 1876, quando Rutherford Hayes foi eleito, mesmo tendo menos votos que o Samuel Tilden. Em 1888, quando Benjamin Harrison foi eleito com menos votos que o Grover Cleveland. E em 2016 também, quando Donald Trump foi eleito, mesmo tendo conseguido menos votos que a Hillary Clinton. Só que a situação na Flórida chamou atenção. Um pouco antes do fechamento das urnas, na região majoritariamente republicana do estado, algumas redes de notícias declararam a vitória para o Al Gore. A CNN, NBC, CBS e Fox. Só que na contagem, o Bush saiu na frente. E mais tarde, essas emissoras retiraram a previsão e disseram que a Flórida era um estado indeciso. Perto das 2h30 da madrugada, 85% dos votos já tinham sido apurados. E a diferença entre os candidatos era de 100 mil votos a mais para o Bush, o que fez com que a vitória para ele fosse declarada, marcando uma grande virada no jogo e uma surpresa para muita gente. O Al Gore chegou a ligar para o Bush para parabenizar ele pela vitória. Mas aí, um dirigente democrata analisou as informações do Instituto Voters News Service e viu que ainda faltavam contabilizar o dobro dos votos que o Instituto tinha dito que faltava. Al Gore ligou de novo para o Bush, disse que eles tinham que ver isso aí e retirou os parabéns, visto que os últimos condados a serem contabilizados eram justamente os que tinham uma maioria democrata esmagadora, os de Miami-Dade, Broward, Volusia e Palm Beach. Às 4h30 da manhã, aquela vantagem que o Bush tinha caiu para menos de 2.000 votos. E no dia seguinte à eleição, a vantagem do cara era de pouco mais de 300. Embora tenha subido para 900 depois de uma contagem de cédulas do exterior. A questão aí é que essa vantagem era tão pequena que tinha que ser feita uma recontagem via máquina, de acordo com a lei estadual, o que fez os democratas se agilizarem. Mas aí, a Secretaria do Estado da Flórida, por meio da secretária Katherine Harris, uma republicana que tinha ajudado na campanha do Bush, colocou o prazo dessa recontagem para 14 de novembro, 7 dias partindo da data da eleição. E caso esse prazo não fosse cumprido por algum dos condados, a revisão não ia ser considerada. Eles queriam fazer a recontagem naqueles condados de maioria democrata, buscando ampliar a vantagem ali, mas também queriam um prazo maior, o que foi atendido pela Suprema Corte da Flórida, que estendeu o prazo para 26 de novembro às 5 da tarde. Mesmo assim, só os condados de Broward e Volusia conseguiram fazer a recontagem dentro do prazo. Miami-Dade desistiu de tentar recontar os votos na metade e Palm Beach terminou a contagem às 7 da noite, 2 horas depois do término do prazo. E a Katherine Harris não aceitou o resultado da recontagem. Considerando a recontagem dos 2 condados que terminaram no prazo, dos quase 6 milhões de votantes na Flórida, o Bush tinha 537 votos a mais que o Al Gore, um número menor que aqueles 900 que ele tinha alguns dias antes. Os democratas não desistiram e entraram com um pedido para a Suprema Corte dos Estados Unidos para uma recontagem de 70 mil cédulas que tinham sido descartadas por supostas irregularidades. Em alguns condados da Flórida, os votos foram contabilizados com furador, mas caso o furo na cédula não fosse feito corretamente, a máquina não contabilizava.
Só no condado de Palm Beach, mais de 29 mil cédulas foram descartadas por não estarem assinadas ou furadas da maneira correta, sendo que muitas tinham rasuras com marcações de votos para ambos os candidatos, ou nenhum. Sem falar que o Pat Buchanan tinha ganhado um número curiosamente alto de votos, o que levou uma galera a pensar que a cédula borboleta tinha deixado alguns eleitores confusos e fizeram eles votarem no candidato errado. Esse modelo de cédula chegou a ser proibido depois dessa eleição, e o Al Gore insistiu que esses 70 mil votos invalidados não podiam ser ignorados. A Suprema Corte da Flórida então ordenou a recontagem manual de mais de 45 mil cédulas ignoradas pelas máquinas, mas os republicanos entraram em ação e, a pedido do Bush, a Suprema Corte dos Estados Unidos interrompeu essa recontagem. Os republicanos contestavam essas recontagens com dados democratas, e na sua primeira intervenção numa eleição presidencial, a Suprema Corte do país decidiu, em 12 de dezembro, mais de um mês depois da eleição, por 5 votos a 4, que as recontagens eram inconstitucionais, determinando que o prazo para elas já tinha terminado. Depois disso tudo aí, só tinha uma coisa a se fazer. Botar os dois na porrada. Os dois sem camisa. Cara, duelo de combate? É isso? Quem tem um ataque cardíaco primeiro, perde. Essa foi uma decisão dita como limitada às circunstâncias atuais, que não poderia ser citada como precedente, e foi baseada também no temor de não se conseguir contabilizar tantos votos até o dia 20 de janeiro, a data que o presidente ia assumir. Além de que também foram apontados diferentes padrões de contagem e falta de supervisão na recontagem. Com uma diferença de 537 votos na Flórida, o George W. Bush foi oficialmente declarado presidente do país, 37 dias depois de uma das mais acirradas eleições da história dos Estados Unidos. E junto com ele, chegou também o vice-presidente Dick Cheney, que se tornou talvez o vice mais poderoso da história do país. Caso tu queira ver um vídeo sobre ele, é só deixar um comentário aí pedindo, que a gente faz. O Al Gore, mais uma vez, ligou pro George Bush, dizendo que era a última vez, e parabenizou o cara por se tornar o 43º presidente dos Estados Unidos, afirmando que não concordava com a decisão da Suprema Corte, mas que ia acatar. O juiz da Suprema Corte, John Paul Stevens, que votou contra a decisão, disse que, embora a identidade do vencedor nunca seja conhecida com certeza total, a identidade do perdedor era clara: a confiança do país nos seus juízes. A decisão da Suprema Corte não deixou os eleitores democratas felizes. A última vez que um candidato perdeu no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral, tinha acontecido fazia 112 anos, e vários protestos aconteceram pelo país. Agora é considerado muito mais bem preparado para governar, e depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, muita gente se questionou sobre o que seria do país se fosse Al Gore o seu presidente. A intervenção no Afeganistão e a guerra no Iraque teria acontecido da maneira que aconteceram? É difícil dizer, mas muitos defendem que a postura do Al Gore teria sido outra. Hoje em dia, nenhum dos candidatos segue na carreira política. O Bush atua no apoio a veteranos e participa de eventos relacionados ao seu centro presidencial George W. Bush, além de algumas outras instituições. Enquanto Al Gore se tornou um grande ativista ambiental, fundou o The Climate Reality Project, um grupo que busca alcançar um maior desenvolvimento sustentável no país e treinar líderes para a discussão dos movimentos ambientais. Em 2007, ele foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, sob a justificativa de disseminar o conhecimento acerca de mudanças climáticas em relação ao aquecimento global e por ajudar a divulgar maneiras de reverter os seus efeitos. Além de que o cara estava por trás do documentário Uma Verdade Inconveniente, que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2006. A eleição de 2000 abriu um debate sobre a democracia dos Estados Unidos. Se ela é realmente o modelo de democracia ideal, escancarando uma questão sensível quanto aos erros dos eleitores, excessivos votos descartados e recontagem de votos. Melhorias foram feitas de lá para cá, claro, mas ainda hoje essa eleição é debatida e serve de exemplo para que a gente entenda a importância da eleição dos Estados Unidos para a geopolítica mundial. E aí, Vicente, quer vir aqui comigo? Quer vir aqui? Quer vir gravar comigo? Grava com você. Vem cá. Vamos lá? Vamos gravar? Olha lá. O vídeo de hoje fica por aqui, mas para quem quiser mais conteúdo do Vogalizando a História, tem vídeos extras por aqui para quem assinar o nosso plano Vogalover de carteirinha. Para quem gosta do nosso trabalho, dá para apoiar a gente por aqui, pode mandar um cincão pra gente ali no Pix, pode comentar aqui um valeu demais, que já ajuda pra caramba, mas a melhor maneira de apoiar o nosso trabalho é virar membro do Vogalizando. Os membros participam de enquetes exclusivas, eles ganham acesso a emojis para usar aqui nos comentários, mas aqueles que assinam o plano mais baita que tem ali, o Vogalover de carteirinha, eles ganham vídeos extras que saem por aqui a cada 15 dias, semana sim, semana não. Todos os vídeos com o selo Vogalizando a História de maneirice e já tem 45 vídeos exclusivos ali. Já tem vídeo ali sobre a expansão do islamismo,
o julgamento dos ditadores argentinos, protestos contra a guerra do Vietnã, os crimes do Jack o Estripador, o desastre de Le Mans, a guerra dos boxers, Império Mexicano, o governo do Fernando Henrique Cardoso, campos de extermínio nazistas, os piratas somalis e até a história do Hamas. Vira um Vogue Live de carteirinha aí, que vale a pena. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre o Plano Real, ou então esse aqui sobre o Saddam Hussein. Manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Um beijo e vamos, Selma.